Uma onda de força poderosa explodiu subitamente, varrendo um canto inteiro da floresta. Terra, pedras, galhos e folhas despedaçados voaram desordenadamente no ar, criando uma cena caótica. Bem no epicentro, o som estridente de metal colidindo ecoou. Duas lâminas, uma de Elzine Tese e outra do mercenário, engajavam-se em combate contínuo, espalhando faíscas brilhantes a cada impacto. De repente, do alto, Elzine desceu como uma flecha. Seus cabelos loiros esvoaçavam ao vento enquanto ela lançava um golpe traiçoeiro, inúmeras ilusões de lâminas afiadas disparando simultaneamente em direção ao inimigo. Atacado de surpresa, o mercenário apenas conseguiu se sobressaltar, brandindo a espada apressadamente para defender-se em meio à confusão. Sem lhe dar chance de respirar, os olhos azuis de Elzine brilharam intensamente. Ela cerrou os dentes, concentrando toda a sua força na ponta da espada e desferiu uma estocada decisiva. A lâmina dela perfurou a defesa, cravando-se diretamente no ombro do mercenário, fazendo-o gritar de dor. Nesse exato momento, a orelha de Elzine estremeceu levemente. Pressentindo outra ameaça mortal iminente, ela virou a cabeça em pânico, com os olhos arregalados de medo, e gritou: "Rian, abaixe-se!" As flechas rasgaram o ar, mergulhando velozmente do céu resplandecente. Rian cerrou os dentes, as costas pressionadas contra o tronco áspero da árvore. Uma saraivada de flechas cravou-se na madeira a um palmo da sua cabeça. Suor frio escorria pela sua testa. Ele arfava, mal tendo escapado da foice da morte. Por pouco, ele murmurou, os olhos ainda marcados pelo horror, enquanto olhava para Elzine, que lutava ali perto. Ambos estavam cercados numa floresta densa. Rian brandiu sua grande espada, bloqueando o ataque dos mercenários, enquanto Elzine se movia agilmente, sua espada cintilando com flechas mortais. De repente, um mercenário próximo parou, os olhos arregalados de terror. Ele gritou, a voz distorcida pelo medo: "Dispersar!" Mal o aviso terminou, o chão tremeu violentamente. Colunas gigantes de luz, envoltas num brilho vibrante de amarelo azulado, irromperam subitamente para o solo, perfurando todas as posições inimigas. Explosões ecoaram pela floresta, lançando os mercenários pelos ares, dispersando-os. Em meio ao cenário caótico, do alto, a silhueta de Chirone deslizou como um rastro de meteoro, deixando para trás um brilho tênue antes de desaparecer na copa das árvores. No meio do silêncio mortal da floresta, uma torrente de magia deslumbrante explodiu subitamente. Com os olhos brilhando um azul etéreo, Chirone brandiu a mão, liberando uma chuva de fótons. Uma série de raios destrutivos rugiram, rasgando o espaço, devastando o solo e derrubando as árvores antigas ao redor. Pegos de surpresa pelo terrível ataque inicial, os mercenários caíram no chão, tentando encontrar abrigo em meio ao caos. As ondas de choque da explosão os deixaram atordoados, com os ouvidos zumbindo devido aos estrondos ressonantes. De uma posição escondida, um mercenário olhava através da fenda de sua mira, acompanhando a figura de Chirone que se movia agilmente. Um sorriso presunçoso surgiu em seus lábios enquanto ele erguia o arco. "Isso mesmo, venha mais um pouco", ele murmurou, a corda do arco rangendo ao ser esticada ao máximo. De repente, à distância, um redemoinho de fogo mágico se formou subitamente, queimando ferozmente. O sorriso malévolo em seu rosto congelou de repente, substituído por uma expressão de espanto extremo. "Hã?" ele exclamou em total confusão. Um rastro de luz flamejante de repente rasgou o ar, disparando em direção aos mercenários. O ataque surpresa explodiu, arremessando um soldado para trás com um grito agonizante. O caos e o terror tomaram conta imediatamente. Outro mercenário, pálido de medo, gaguejou, apontando para as sombras densas das árvores. Há um atirador! Das sombras, Amy Carmes emergiu, com uma compostura assustadoramente calma. Sua mão acabara de descer, e as brasas mágicas douradas ainda cintilavam em seus dedos finos. Seus olhos vermelhos piscaram levemente, o olhar afiado e frio. Eu sabia que algo estava errado, ela pensou consigo mesma, confirmando sua intuição perturbadora. Diante do poder esmagador e do inimigo oculto, os mercenários restantes ficaram paralisados. Um deles gritou em pânico: "Quem diabos são essas criaturas?" O líder dos mercenários rugiu, atordoado. "Quem são esses desgraçados?" Diante deles, Chirone mantinha sua habitual calma, mas seus olhos azuis agora brilhavam com uma luz mágica fria e poderosa. Bem ao lado, Amy também lutava, seus cachos ruivos esvoaçavam enquanto o fogo mágico irrompia em suas palmas. A resistência feroz e a força superior do grupo de Chirone rapidamente fizeram os mercenários se dispersarem. O comandante, pálido, gritou em pânico extremo: "Recuem!"
Imediatamente os mercenários viraram-se, correndo em desordem para o interior da floresta densa, em busca de uma rota de fuga. No entanto, Chirone e Amy não tinham intenção de deixá-los ir facilmente. Em um piscar de olhos, Chirone os alcançou. Ao mesmo tempo, chamas furiosas irromperam nas mãos de Amy com seus olhos escarlates câmides vermelhos, e ela rugiu. Você acha que os deixaria escapar tão facilmente? Um raio de luz dourada brilhante rasgou de repente a escuridão, disparando em direção ao grupo de mercenários. Um deles apenas conseguiu levantar a cabeça, o rosto deformado pelo horror antes que a bola de fogo mágica estivesse prestes a engoli-lo. Mas, logo antes do ataque atingir o alvo, um escudo mágico cintilante de cor esmeralda apareceu de repente. Duas correntes de energia opostas colidiram, causando uma explosão cataclísmica que abalou uma vasta área. De longe, Chirone e seus amigos observavam a cena atônitos. Ele gaguejou em pânico. O que foi aquilo? Teletransporte? Eusine, com o rosto pálido de choque, também exclamou, mas eles não deveriam ter nenhum mago. Enquanto os dois ainda estavam chocados, Amy levou a mão à têmpora. Ela disse calmamente, espere, deixe-me verificar novamente, eu já gravei isso. Imediatamente seus olhos brilharam com um vermelho místico. Quando a imagem da explosão foi recriada em sua mente, uma gota de suor frio escorreu por sua bochecha. Um espanto extremo era evidente em seu rosto delicado. Ela exclamou com descrença, isso é... Em meio às imagens do caos, Amy percebeu atordoada um artefato mágico. Enquanto isso, do alto das muralhas de uma fortaleza sólida, outro mercenário observava calmamente a batalha através de um dispositivo em seu pulso. Ele sorriu com um leve ar de superioridade. Realmente, essas habilidades chamarão a atenção da Capitã Márcia, mas apenas talento não é suficiente para vencer. Abaixo, na floresta sombria, Chirone, Rian e Amy estavam de costas um para o outro, em alerta máximo. Eles rapidamente perceberam sua situação precária. De todas as direções, no chão e também nos galhos altos das árvores, inúmeras silhuetas de outros mercenários surgiram silenciosamente, formando um cerco apertado, bloqueando todas as rotas de fuga. O grupo estava completamente isolado no meio do cerco inimigo. No meio da floresta densa, a batalha travou-se ferozmente. Rian e Eusine lutavam contra um grande grupo de mercenários. O som do metal chocando-se ecoou enquanto Rian usava toda a sua força para bloquear o ataque traiçoeiro, enquanto Eusine se movia agilmente para apoiá-lo. Um mercenário sorriu com desdém, explicando, em combate real, há todo tipo de táticas que vocês, pirralhos, nunca experimentaram. Imediatamente, uma aura fria emanou de Chirone. Seus olhos brilharam com um tom mágico de azul, e uma esfera de luz brilhante começou a se formar em sua palma. O poder condensou-se ao extremo e explodiu, liberando um feixe de luz destrutivo que varreu tudo em seu caminho. Mas os mercenários conseguiram escapar usando artefatos mágicos. No entanto, quando a última poeira se dissipou, a risada alegre dos mercenários ecoou de algum lugar distante. Ataquem à vontade, ha ha ha! Chirone e seus 3 amigos ficaram na beira de um terreno baldio recém-criado por sua magia, olhando para baixo com espanto. A paisagem estava desolada, o chão rachado em inúmeros pedaços, mas nenhum dos mercenários foi atingido. Percebendo a anomalia, o grupo moveu-se imediatamente. Enquanto corriam apressadamente pela trilha na floresta, Amy disse com uma expressão pensativa, de novo, eles usaram teletransporte. Este feitiço é diferente de balas de mana. Para designar um destino, não é necessário um usuário da zona espiritual? Isso significa que algo está designando as coordenadas para eles. Chirone, ainda focado em observar os arredores, perguntou, como que? Amy sussurrou baixinho, os olhos afiados. Tenho uma suposição, deve estar em algum lugar por aqui. Naquele momento, Eusine subitamente cheirou o ar repetidamente. Ela exclamou de repente, pessoal, há um cheiro incomum muito forte aqui. O grupo se escondeu atrás de um arbusto denso. Rian, com uma expressão cética, disparou. Você é um cachorro ou o quê? O rosto de Eusine escureceu e ela retrucou. Eu amplifiquei meus sentidos com esquema, seu idiota. Amy murmurou, uma gota de suor ansioso escorrendo por sua bochecha. Exatamente como eu pensei. Chirone guiou o grupo para fora do arbusto. Agora eu entendo, disse ele, com os olhos fixos num círculo mágico gigantesco e complexo gravado no chão. Eles sincronizaram artefatos mágicos com um círculo mágico em forma de pulseira. Rian abriu a boca em espanto. É enorme! Não me diga que está enterrado dentro desta montanha!
Amy respondeu com uma expressão séria. Você provavelmente está certo. Deve haver sistemas semelhantes por toda a Floresta Norte. Suas palavras levantaram uma cortina, revelando uma gigantesca e complexa rede de energia roxa conectando círculos mágicos que se estendiam infinitamente sob o solo. Eusine parecia horrorizada com a escala do plano. Ela exclamou: esta instalação deve ter custado uma fortuna. Quanto lucro eles obtiveram do loop para poder pagar por isso? Chirone rapidamente analisou a situação. Em sua mente, surgiu a cena de seu grupo sendo cercado por um exército de mercenários aparentemente infinito. Ele concluiu gravemente: o inimigo sempre tem uma rota de fuga. O número deles não diminui, enquanto nossa resistência acabará por se esgotar. Temos que forçá-los a um confronto direto. Rian parecia ansioso, então vamos em frente e destruir os círculos mágicos. Ainda sem resposta, o espadachim perdeu a paciência. Não podemos simplesmente usar a espada para quebrar o chão? Dito isso, ele balançou sua grande espada, arranhando o círculo mágico gravado no chão. No entanto, deixou apenas um arranhão insignificante e indistinto. Vendo isso, Amy se agachou, tocando suavemente as linhas brilhantes, e explicou: em teoria, é uma boa ideia, mas elas não são tão fáceis de quebrar. Os círculos mágicos são gravados profundamente nos objetos como um circuito elétrico, tornando-os muito mais duráveis do que o pensamento humano comum. Além disso, esta não é uma construção de baixo nível criada por um amador. Mesmo que alguns circuitos sejam danificados, ela continuará funcionando. Após a explicação, Rian pigarreou baixinho, constrangido. Após um momento de observação silenciosa, Chirone falou inesperadamente, com o rosto determinado: vamos tentar, vamos destruir o círculo mágico. Rian se alegrou visivelmente, exclamando: você finalmente concordou comigo? Amy estava completamente pasma, gaguejando: o quê? Ela se levantou apressadamente, explicando em pânico para o grupo que estava no meio do enorme círculo mágico. A magia não está apenas gravada na superfície, ela está também ligada ao próprio espaço. No mínimo, precisaríamos cavar 1 metro de profundidade no chão para poder removê-la completamente. Amy parecia irritada. Esqueçam a força física, isto é uma perda de tempo terrível. Eusine olhou para a amiga incerta. Queres dizer que continuar a lutar assim seria melhor do que quebrar o círculo mágico? Exatamente, Amy respondeu com firmeza. Nesse momento, Chirone, que estava ajoelhado no chão, tocou levemente o círculo mágico, que emitia uma luz azul mística, e disse: então, e se o destruirmos em apenas alguns minutos? Amy olhou para baixo estupefata, as palavras dele a pegaram completamente de surpresa. 10 minutos, talvez? Se demorar mais será um desperdício de tempo. Chirone levantou-se lentamente, o olhar fixo em Amy. Todos, afastem-se. Ele murmurou baixinho, como se calculasse para si mesmo. Talvez... No momento seguinte, os olhos de Chirone brilharam com uma intensa luz mágica azul. Seu rosto estava frio, exalando absoluta confiança. Posso destruí-lo em 2 minutos.